Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus seja derramado de forma maravilhosa, né? Derramando de forma abundante na vida dos irmãos. Então, queridos, nós vamos fazer o estudo de hoje, né? Baseado, então, nessa referência aí que nós já estávamos estudando. Hoje vai ser a terceira parte do tema A Segunda Vinda de Cristo, baseado e fundamentado no texto bíblico, na epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e versículo 18. Então, abra aí a sua Bíblia e acompanhe com a gente nesse texto. Nós estaremos ministrando, continuar nesse estudo, ok? Então, nós pedimos a Deus que esteja abençoando nossas vidas nesse instante, abençoando nosso coração para servi-lo, Senhor, sempre, né? Com muita alegria e com muito prazer. Amém? Então, queridos, nós vamos estar lendo o texto agora. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, queridos, nós estamos falando, meditando, fazendo apontamentos em cima desse texto aqui, para que a gente possa compreender ainda mais sobre a segunda vinda de Cristo. E eu quero pegar aqui sobre o título aqui hoje, sobre a ressurreição dos mortos. Aqui fica bem claro. Nós terminamos na semana retrasada, né? Porque semana passada a gente fez aquela live especial com o estudo da revista Visão Missionária, material das mulheres da União Feminina, e hoje nós estamos dando continuidade. Então, nós paramos no estudo falando sobre justamente a questão da segunda vinda de Cristo. Dentro desse texto, o que nós poderíamos aprender? E paramos justamente falando sobre os mortos em Cristo, né? E falamos sobre aqueles que estiverem vivos serão transformados. E hoje eu quero destacar alguns pontos a mais sobre essa matéria da ressurreição dos mortos. Então, em primeiro lugar, a doutrina da ressurreição, essa que Paulo está falando nessa carta, e ele enfatiza aos Tessalonicenses sobre isso, justamente porque a doutrina da ressurreição era rejeitada pelos gregos. Lembremos que o background cultural que está nas nossas cartas paulinas, que está no Novo Testamento, está relacionada a uma cultura grega, né? E os gregos, eles rejeitavam a doutrina da ressurreição. Então, Paulo pregou a doutrina da ressurreição aos filósofos atenienses, né? Lá em Atos 17:32, e esses atenienses até zombaram muito de Paulo, né? Porque eles não acreditavam na ressurreição. E os gregos eram como os saduceus, né? No período do ministério de Jesus, também os saduceus rejeitavam a doutrina da ressurreição. Está lá em Atos 23, de 6 a 8, nós vemos essa questão também de que os saduceus rejeitavam a doutrina da ressurreição.
Então a grande esperança dos gregos era justamente livrar-se do corpo. E Tessalônica era uma cidade grega, e os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Os gregos achavam que o corpo era essencialmente mau. E o corpo era considerado pelos gregos como um claustro, uma prisão da alma. E a destruição do corpo e não a sua ressurreição era desejada pelos gregos. Tá? Então é por isso que Paulo também está ensinando aqui aos Tessalonicenses sobre isso, por causa dessa influência cultural sobre esse aspecto da rejeição da doutrina da ressurreição. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, irmãos. É justamente pelo fato que Paulo coloca aqui no versículo 14, ele coloca aqui: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A gente já falou sobre essa questão do dormir, né? Então não vou tocar nesse assunto, mas estou dizendo aqui que a garantia da nossa ressurreição é justamente porque Jesus ressuscitou. Tá certo? Então, alguns crentes de Tessalônica estavam tendo essa confusão de crer na ressurreição de Cristo sem crer ao mesmo tempo na ressurreição dos salvos. E Paulo então mostra a eles que não podemos crer numa coisa sem crer na outra. Não podemos crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos salvos, visto que a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Então, se você tem dúvida a respeito da ressurreição de Cristo, então você também não crê que um dia ressuscitaremos. O apóstolo Paulo, tratando dessa mesma matéria na carta aos Coríntios, ele escreve mostrando a impossibilidade de crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos salvos. Ele diz lá, eu vou ler o texto lá de Coríntios, tá bom? No capítulo 15. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas, de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, queridos, na ressurreição, teremos ao mesmo tempo continuidade e descontinuidade. O mesmo corpo, né, o nosso corpo, que descerá ao túmulo, se levantará dele. Porém, esse corpo, mesmo mantendo sua identidade inalienável, não ressuscitará com as marcas de fraqueza e com as marcas de corrupção. O corpo é uma espécie de semente. No sepultamento, lançamos na terra uma semente, e dela brotará uma linda flor. Então, o corpo da ressurreição será um corpo novo, um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, glorioso, espiritual e celestial. É o que diz 1 Coríntios 15, 35 a 49. Então, se nós ligarmos aqui o ensino do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses com o ensino de Paulo aos Coríntios, nós podemos chegar, obviamente, a essa conclusão. Então, nós temos que lembrar disso, né? Como nossa crença em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, é a garantia da nossa ressurreição também. Tá certo?
Então, em terceiro lugar, a ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda de Cristo. Então, a ressurreição dos mortos, ou seja, se um parente, um amigo seu morreu, ele morreu em Cristo, né? Morreu salvo. Então, quando é que ele vai ressuscitar? Ele vai ressuscitar na segunda vinda de Cristo. É o que diz aqui aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Lembra que na quinta que nós paramos, né, sobre esse estudo, eu disse que não há vantagem e não há desvantagem, né, que eu disse, não há desvantagem em morrer primeiro antes de Cristo voltar, né? Eu até fiz uma pergunta, uma enquete lá no Instagram naquele dia, perguntando quem que queria estar vivo quando Jesus voltasse ou estivesse morto, né? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados. Ambos têm privilégios, tá? Não existe vantagem nem desvantagem nenhum em e nem em outro, tá certo? Então, fique aí a doutrina, a ressurreição dos mortos se dará na segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo será pessoal, visível, audível e gloriosa. 3 fatos vão ocorrer quando da segunda vinda de Cristo em relação à ressurreição dos mortos. Primeiro, o Senhor virá mediante a sua palavra de ordem. Ou seja, o que é isso? Palavra de ordem. Essa é uma voz de autoridade. Jesus Cristo dará uma palavra de ordem como fez do lado de fora do túmulo de Lázaro. Lá em João capítulo 11, versículo 43. O evangelista João registra: os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então a mesma palavra de ordem que Jesus ali deu para que Lázaro saísse ali do túmulo, né? Assim é registrado aqui em João 5:28. O soberano do Senhor dos Exércitos erguerá sua voz e todos os mortos a ouvirão e sairão dos seus túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo, né? Então, no caso, aqueles que morrem em Cristo, né, pode ter certeza que ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para o juízo, né? E aí eu pergunto, se você tem Cristo, pode ficar tranquilo, você vai ressuscitar a ressurreição para a vida. Mas aqueles que não estão em Cristo, é o que o texto diz, ressurreição para o juízo. Aqui, irmãos, a palavra que diz aqui, palavra de ordem, em grego é kesleuma, keleusma, e significa comando, sonido. Essa palavra, cujo significado traz a ideia de uma ordem gritada para os mortos levantarem dos seus túmulos. E isso só aparece no Novo Testamento. A palavra era usada de vários modos. Por exemplo, o grito dado pelo mestre do navio para os seus remadores, ou por um oficial para os seus soldados, ou por um caçador para os seus cães, ou por um cocheiro para os seus cavalos. Quando usada para a pessoa militar ou naval, era um grito de batalha. Então, na maior parte das vezes, denota um grito alto e autoritário, com frequência dado no lugar de grande agitação. Então, desta forma, Cristo retorna como um grande vencedor. Sua palavra de ordem é como a ordem que um oficial dá em voz alta à sua tropa. É uma ordem expressa para que os mortos ressuscitem. Para que os mortos ressuscitem. O Senhor virá mediante a voz do arcanjo. Mediante palavra de ordem e mediante a voz do arcanjo. É o que diz Tessalonicenses 4,16. O arcanjo era um termo para anjos do grau mais elevado. Essa palavra arcanjo só aparece aqui e também em Judas 9.
Na última passagem, o arcanjo é Miguel, muito conhecido, né? Nós temos referências desse arcanjo Miguel em Apocalipse 22, 7 e Daniel 10, 13, 21 e 12, 1. Ele é representado como líder dos anjos, santos e defensor do povo de Deus. Para os crentes, essa voz trará plenitude de alegria. Ela soará para proclamar a libertação do povo de Deus. Cristo virá para a libertação da igreja e o julgamento do mundo. Então, nós temos aí a palavra de ordem, a voz do arcanjo, e por último o Senhor virá mediante o ressoar da trombeta. A trombeta, irmãos, eu até fiz uma live falando sobre isso, né? A trombeta era usada pelos judeus em suas festas e também era associada com as teofanias e com fim é também ligada com a ressurreição dos mortos. No Império Romano, as trombetas eram usadas para anunciar a chegada de uma pessoa importante. E tem um teólogo chamado William Hendricks, ele tece o seguinte comentário acerca do sonido da trombeta. Ele diz assim: o sonido da trombeta aqui é muito apropriado. Na antiga dispensação, quando Deus descia, por assim dizer, para encontrar-se com seu povo, esse encontro é anunciado por meio do sonido de uma trombeta. Está lá naquele momento que Moisés pediu para o povo se consagrar, né? Naquele momento ali na montanha, onde Deus então manifestou a sua glória. Lá em Êxodo 19, 16, 17. Por isso, também quando as bodas do Cordeiro com a sua noiva atingir seu clímax, como diz Apocalipse 19, 7, esse clangor de trombeta será muitíssimo apropriado. Da mesma forma, a trombeta foi usada como sinal da vinda do Senhor para resgatar o seu povo da opressão hostil. Foi o sinal de seu livramento. Assim também, o último sonido de trombeta será o sinal para os mortos ressurgirem, para os vivos se transformarem e para que todos os eleitos de Deus sejam reunidos dos quatro ventos. Mateus 24, 1, para o encontro do Senhor. Está vendo o símbolo da trombeta? O que ela significa? Né? Muito interessante. Então, a descida do Rei dos Reis, acompanhado dos anjos, e remidos entre nuvens, será visível, audível e majestosa. Ele virá para juízo e também para livramento. Então saiba disso, o Senhor Jesus vai voltar tanto para remir, para salvar, para livrar, mas também para efetuar juízo sobre a terra. Então, queridos, nós estamos interessados aqui em perceber, né, nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, justamente esse aspecto para que nos traga paz, né, alívio, porque nós estamos seguros nos braços do Pai. Pode ter certeza, nós estamos seguros na presença de Deus e nós precisamos estar assim, vivendo em tranquilidade, em força pela palavra, diante das circunstâncias adversas que estamos atravessando. Bom, aqui então fala, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Eu queria agora falar sobre esse arrebatamento, né? O que é esse arrebatamento? Então vamos lá. A palavra arrebatamento foi usada em vários lados, conforme esse arrebatamento. Então eu queria deixar claro aqui, antes de tudo, que o termo arrebatamento não vai ser colocado aqui por mim dentro de uma ênfase dispensacionalista, tá? Nós usaremos aqui uma visão mais, que eu considero uma visão mais bíblica, tá bom? E eu quero salientar aqui
que os dispensacionalistas, ou seja, uma teoria que diz que a volta do Senhor Jesus se dará em dois momentos. Um momento visível, né? E um momento invisível. Primeiro invisível, depois visível. Eu já não concordo com isso. Para mim, a volta do Senhor Jesus se dará visivelmente, de forma audível, porque nós vamos ouvir o som da trombeta, a voz do arcanjo, a palavra de ordem, né? E será única, né? Então os dispensacionalistas vão olhar que há um arrebatamento invisível e inaudível e depois a volta do Senhor visível. Eles creem que a igreja será arrebatada primeiro e que depois esse arrebatamento será invisível, né? Jesus vai voltar invisível, ninguém vai ver, mas a igreja vai subir e depois, então, ele virá visivelmente. A palavra de Deus, principalmente esse texto de Tessalonicenses, deixa claro que não é bem assim, não, né? Nós estamos diante de uma contradição que nós não encontramos na palavra de Deus. Para nós é claro aqui que Paulo está falando que haverá o arrebatamento num momento único. Vai ser visível, audível, né? E presencial ali mesmo, o Senhor Jesus voltando claramente. Foi o que eu disse agora há pouco, né? Que a gente precisa entender que a volta do Senhor será pessoal, visível, audível e gloriosa. Tá bom? Então, quando eu falo de arrebatamento aqui, eu estou olhando desta forma, né? Uma volta do Senhor Jesus pessoal, visível, audível e gloriosa. Então, diante disso, é bom a gente olhar o arrebatamento, essa palavra arrebatamento que foi usada no Novo Testamento. É bom a gente olhar as 4 formas diferentes dessa palavra para que a gente tenha luz sobre a questão do arrebatamento dos salvos, tá bom? Então, em primeiro lugar, foi usada no sentido de arrebatar rapidamente. Foi usada lá em Atos 8:39. Filipe foi arrebatado rapidamente da presença do eunuco. Então, quando Cristo vier no ar, entre nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão com os corpos gloriosos, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados rapidamente, como num piscar de olhos, como diz 1 Coríntios 15:52. Então, a palavra arrebatamento usada lá em Atos com Filipe estava nesse sentido de rapidamente, tá certo? E que se aplica a nós no momento da volta do Senhor Jesus, onde também encontraremos com o Senhor nos ares, entre nuvens, e os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. Em segundo lugar, a palavra arrebatamento no Novo Testamento foi usada no sentido de arrebatar pela força. Está lá em João 6,15. A multidão estava com o intuito de arrebatar Jesus para fazê-lo rei. Cristo nos arrebatará e nos tomará da terra. Nada nos deterá aqui. Nada nos prenderá a esse mundo. Não hesitaremos, né? Como a mulher de Ló, né? A mulher de Ló hesitou, né? Ela foi transformada em extrato de sal porque ela hesitou. Nós seremos arrancados como por uma força magnética, né? Seremos atraídos a Jesus pelo seu poder para encontrá-lo nos ares. Então a palavra arrebatamento, lá em João 6,15, foi usada nesse sentido de tirado, arrancado, e nós seremos arrancados, viu, irmãos? Em terceiro lugar, a palavra arrebatamento também já foi usada no Novo Testamento no sentido de arrebatar para um novo lugar. Está lá em 2 Coríntios 12:3. Paulo foi arrebatado da terra para o céu.
Lá fala que Paulo teve uma visão, né? Teve esse arrebatamento nesse sentido. Foi levado para um novo lugar. Então Jesus foi preparar-nos um lugar, é o que diz João 14,3. E quando ele vier, ele vai nos levar para a casa do Pai. Então, nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Irmãos, nossa casa não é aqui, não é verdade? Eu contei uma história naquele domingo que eu preguei sobre os pés na terra e os olhos na eternidade. Eu contei aquela ilustração do missionário, né? Que passou muito tempo, décadas na África, evangelizando com a sua esposa. Lá ele teve filhos, lá também ele enterrou filhos porque adoeceram, né? E aí quando terminou sua missão, quando ele estava no navio, né, entrando no navio para chegar na sua pátria, nesse navio estava como passageiro também o presidente americano da sua época lá. E quando esse presidente estava voltando para a pátria dele, houve uma festa de despedida lá na África, né? E o missionário ficou olhando, né? Todo mundo fazendo despedida do presidente, que foi para lá para caçar, né? Passou uma temporada lá, alguns dias, algumas semanas para caçar. Quando foi embora, teve uma festa de despedida para ele. E aí quando o navio chegou lá no destino, o presidente que estava nesse navio também foi recebido com festa. Teve festa para ele, né? Teve festa para despedi-lo lá da África, teve festa para recebê-lo. E o missionário ficou olhando aquilo, né? Que ele trabalhou anos e anos para o Senhor na missão de evangelizar, teve tanto sofrimento, perdas, e ninguém despediu dele, não houve festa de despedida, não houve festa de recepção para ele. E aí ele chegou em casa amargurado, dizendo para a esposa a respeito disso, né? E a esposa ficou assim, só disse para ele: meu marido, ora, eu acho que o que você está sentindo não é conveniente, não. Nós servimos o Senhor, fizemos a obra dele, e que maravilha. E a mulher dele falou assim: vai lá orar, tira essa amargura, vai falar com Deus. Aí ele passou um tempo lá no quarto com Deus, orando e falando com Deus. E aí Deus foi claramente falando com ele, né? Ele abriu o coração: mas Deus, trabalhei tantos anos na tua obra, fiquei décadas longe de casa, servi o Senhor, meu filho morreu, tive isso, sofri isso e tal. E aí chego em casa, ninguém nos recebe, não há nenhuma festa. E aí Deus falou ao coração desse missionário: quem disse que você chegou em casa? Você ainda não chegou em casa. Então, irmãos, a nossa casa não é aqui, nossa casa é celestial, né? Como Jesus disse, ele foi nos preparar lugar, ele foi nos preparar para nos levar para a casa do Pai. E nesse dia haverá festa, viu? Esse dia vai ter as bodas do Cordeiro, vai ser a melhor festa que a gente já passou de toda a nossa vida, o melhor banquete que nós vamos desfrutar, né, na presença de Jesus. Então nós somos peregrinos aqui nesse mundo, nossa casa permanente não é aqui, nossa pátria não está aqui, nossa pátria está no céu. Filipenses 3, 20 e 21 vai falar sobre isso. Então, nós precisamos lembrar disso, tá? Que a palavra arrebatar está nesse sentido. Em quarto lugar, a palavra arrebatamento no Novo Testamento foi usada no sentido de arrebatar do perigo. Atos 23:10, Paulo foi arrebatado da turba de judeus que queria matá-lo, e o mundo está maduro para o juízo. O mundo sofrerá o ardor da ira de Deus no seu justo julgamento. Porém, nós não entraremos em juízo condenatório. Não estamos destinados à ira, mas para vivermos em deliciosa comunhão com o Senhor por toda a eternidade. Então, a palavra arrebatamento também foi usada nesse sentido de perigo, né? Não para nós não. Para nós é o sentido da vida, né? Da eternidade, para estar eternamente com o Senhor. Então, queridos, falando em eternidade, nós podemos concluir essa parte aqui desse estudo
dizendo que os salvos serão arrebatados para viver eternamente com o Senhor. A eternidade é mais do que uma duração infinita de tempo, é uma qualidade superlativa de vida. Então você que pensa que eternidade é uma coisa monótona, sem graça, você está muito enganado. O que realmente nós temos aqui é que teremos uma qualidade superlativa de vida. A eternidade é uma reunião em que os salvos estarão para sempre com o Senhor. E a essência da vida eterna é comunhão com Deus e com seu Filho. Por isso que Jesus disse na oração sacerdotal, João 17,3, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como Deus verdadeiro e a Jesus, né? A Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, irmãos, nós vamos passar a eternidade conhecendo o Senhor, caminhando com o Senhor, desfrutando de uma vida superlativa de qualidade que nós nesse mundo pecaminoso, nós como pecadores que somos, nós nem temos ideia do que seja isso. Por isso que eu tomo as palavras do apóstolo Paulo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então a gente precisa estar certo disso. A palavra grega aqui, apenteses, reunião, encontro, tem um sentido técnico no mundo helenístico em relação à visita de dignatários às cidades, onde o visitante seria formalmente encontrado pelos cidadãos ou por uma delegação deles que sairiam da cidade para esse propósito. Então seria cerimonialmente escoltados de volta para a cidade. Então o sentido original era de encontrar-se com alguém da realeza ou com alguma pessoa importante. Tá vendo, irmãos? Que privilégio! É isso que significa o encontro com o Senhor nos ares, viver a eternidade, o arrebatamento, o viver eternamente. Então, a minha pergunta é, como será essa reunião com o Senhor? O texto nos diz, em primeiro lugar, esse encontro será a festa apoteótica das bodas do Cordeiro, né? A eternidade não será uma sucessão de tempo interminável, monótona e entediante. A eternidade será uma festa que nunca vai acabar. A Bíblia diz que esse será como um dia eterno da celebração das bodas do Cordeiro. E as bodas tinham 4 estágios. Na cultura judaica, o casamento, as bodas, tinham 4 estágios. O compromisso do noivado, ou seja, Cristo se comprometeu em amor com a sua noiva, que é a igreja. Ela está se preparando e se ataviando para o noivo. É o que nós estamos, né? Nós estamos aí nesse estágio, né? A preparação para o casamento. Nesse tempo, o noivo paga o dote pela noiva e a noiva se atavia para o noivo. Cristo morreu pela sua igreja. A igreja está se preparando para receber Jesus. Então, o preço já foi pago, viu? O dote já foi pago, né? O preço foi a cruz, foi a morte de Jesus, né? E aí, o cortejo do noivo, a casa da noiva com seus amigos. O noivo é acompanhado dos amigos com a música até a casa da noiva. E Cristo virá com os anjos e os remidos ao som da trombeta de Deus para buscar a sua noiva. Essa parte aqui, esse estágio, nós estamos aguardando esse dia. É o dia, então, como nós temos falado aqui, esse encontro com o Senhor, né? Para buscar a sua noiva, a igreja. Depois ele voltará com a sua noiva gloriosa para a casa do Pai. Nós estaremos com ele nessa coisa. E aí, por último estágio, a festa das bodas. Então, tem início. Esse será o encontro íntimo, eterno e bendito entre o Cordeiro e sua noiva. Quando pela eternidade sem fim desfrutaremos de sua presença e nos deleitaremos em sua comunhão. Não apenas teremos total e íntima comunhão com Cristo, mas também vamos nos relacionar intimamente uns com os outros. Seremos uma só família, um só rebanho, como diz 1 Coríntios 13, 12. E esse encontro será glorioso, porque a vinda de Cristo será um dia de trevas para os inimigos do Cordeiro, mas um dia de glória para a sua igreja. A Babilônia, o falso profeta,
o anticristo, o dragão, a morte, e aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, porém os remidos terão corpos luminosos como o sol em seu fulgor, subirão para reinarem com Cristo por toda a eternidade, entrarão enfim naquele lar onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem luto. Então se cumprirá o desejo de Cristo, que nós pudéssemos um dia ver a sua glória e compartilhar dela. É a oração que Jesus fez em João 17, 22 e 24. E que essa oração vai se cumprir. Tá? Então o apóstolo Paulo diz que essa esperança bendita nos ajuda a enfrentar os sofrimentos do tempo presente. Então, irmãos, é nessa doutrina, nesse ensino que nós temos que estar fundamentado para vencer esse tempo difícil que estamos vivendo. É lembrando disso, é lembrando da nossa ressurreição, da nossa vida eterna com o Senhor. Então Romanos 8,18 fala isso. Pois em comparação com a glória que será revelada em nós, as nossas tribulações aqui são leves e momentâneas, como diz em 2 Coríntios 4,17. E esse encontro, então, queridos, será eterno. E o apóstolo Paulo acentua: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas também nos conduzir à comunhão com Cristo para sempre e sempre. Esse encontro não haverá despedidas nem adeus. Não haverá, porque nós seremos arrebatados, arrancados. Então, irmãos, nós temos que estar preparados para qualquer hora. Tá certo? Antônio Rockman, refutando a tese dispensacionalista de um arrebatamento pré-tribulacional, escreve: a ideia é que depois de encontrar com o Senhor nos ares, estaremos com Ele durante 7 anos no céu e mais tarde durante 1000 anos sobre a terra é pura especulação e nada mais. A unidade eterna com Cristo na glória é o claro ensino dessa passagem e não um arrebatamento pré-tribulacional. Irmãos, existe muita especulação, né? Mas é bom a gente pensar de maneira mais simples. Nós encontraremos com o Senhor nos ares, os que estiverem vivos, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e estaremos para sempre com o Senhor. É assim. Para quem estiver em Cristo, é festa, é bodas do Cordeiro. E quem não está em Cristo, infelizmente esse dia vai ser de trevas e do juízo. Tá certo? Então, para o cristão, no entanto, a vida aqui e agora é a vida em comunhão com Jesus, e a esperança futura é de uma vida ainda mais estreitamente ligada a Ele. Então a gente deve viver a nossa vida com esse desejo, irmãos, com esse prazer de andar com Deus, de servir a Deus e de amar as coisas do Senhor, né? De realmente estarmos firmes na presença do Senhor. Eu já estou encerrando aqui o nosso estudo e terminando essa série e começando outra, nessa perspectiva ainda escatológica, mas eu quero enfatizar isso, irmãos, e quero chegar a 2 conclusões aqui dentro dessa passagem bíblica. A segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. Então, desde o momento em que o Senhor surge nas nuvens do céu e se põe a descer, não haverá mais oportunidade para conversão. Então o tempo de conversão de vidas é agora, irmãos. Porque quando Cristo voltar, acabou. Então Ele não vem para salvar, Ele não vem para salvar, mas para julgar. Tá certo? Quando Ele vier, Ele vem para julgar. A salvação é agora, nesse tempo, nesse momento. Diz o William Hendricks: ele não vem mais como servo sofredor, mas como rei vitorioso. Ele não vem mais com as marcas dos cravos em suas mãos, mas com o cetro de ferro para subjugar as nações. Quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para se preparar. A porta estará fechada, então será tarde demais para se buscar a salvação. O tempo aceitável do Senhor é agora. Hoje é o dia da salvação. Então, queridos, você que está me ouvindo, né? Você que vai ouvir depois desse vídeo, ou ver esse vídeo, saiba disso, né? Quando Jesus voltar, não haverá mais oportunidade. A oportunidade é agora.
A segunda vinda de Cristo deve encher o coração dos salvos de consolo. Então, o propósito de Paulo ensinar sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição não é alimentar a curiosidade frívola, mas consolar os crentes. E uma vez esclarecido que os que adormecem em Cristo não sofrem nenhuma desvantagem em relação aos sobreviventes, surge, pois, uma sólida base para o encorajamento. E William Hendricks diz: aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não têm motivo mais para se entristecerem. Eles devem animar uns aos outros, uma vez que caminhamos não para uma tumba fria, mas para o alvorecer da ressurreição. Nosso destino é a glória, nossa pátria é o céu. Temos uma viva e bendita esperança, temos uma inacessível coroa para receber, temos uma muito linda herança, temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, o lar celeste, a nova Jerusalém, ou seja, a bem-aventurança eterna. É o que eu faço todos os dias com os irmãos. Bom dia com Jesus. E aí a gente vai terminar aqui. Estaremos eternamente com Jesus. Queridos, eu encerro aqui essas questões do texto de Tessalonicenses 4, 13 a 18, com a certeza, irmãos, de ter ajudado com esses estudos, promovendo a edificação, ensino bíblico, teológico, uma visão clara, simples e poderosa da palavra, para que a gente possa vencer esses dias difíceis com a certeza do amor e do cuidado de Deus. Eu quero te dizer que acima de tudo, irmãos, acima desse sofrimento que estamos passando, o que Deus tem reservado para nós é muito maior. Vale a pena ficar firme na presença de Deus. Acima de tudo, aqueles que creem, os que são salvos, têm plena certeza disso, não tem dúvida. Mas se você ainda tem dúvida, é preciso que você faça um concerto de vida com o Senhor e creia em Jesus, de fato, como seu Salvador e Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.